Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exercita-te na piedade, diz a primeira epístola a Timóteo. Chama atenção lendo a história da conquista do México, narrada por um dos conquistadores espanhóis, e é uma história impressionante, né? Que fazem esses homens. E toda a coisa do Montezuma, Hernán Cortés. E é interessante quando chegam os primeiros freis, não me lembro agora se eram franciscanos, talvez fossem franciscanos, que chamam lá para que catequizem os índios, para batizar, para dar os sacramentos. E deixa os índios muito impressionados a maneira como os conquistadores espanhóis tratam aqueles freis, em geral maltrapilhos, vestidos de maneira muito pobre, fracos, não muito bem alimentados. E, no entanto, Hernán Cortés e o seu séquito se ajoelha, ele beijam as mãos e não sei, talvez a gente possa enxergar aí, nesse tipo de evento, que não foi uma exclusividade da América espanhola, mas também na portuguesa, a gente pode enxergar aí um pouco a semente que plantou a piedade latino-americana, que é algo muito notável, assim, né? Eu, como sacerdote, posso dar testemunho como as pessoas em geral, mesmo nos dias de hoje, tratam com carinho os padres, né? Com reverência, na Europa não é bem assim, né? Na Espanha, em concreto, que eu morei, e pelo contrário, há uma animosidade, né? Claro, parte da Espanha, a parte católica, enfim, também com muita reverência. Agora a outra metade é raivosamente anticlerical, digamos assim, de xingar padre na rua, enfim, já me aconteceu umas quantas vezes quando eu estava lá, coisas assim, né? E aqui não, por mais que as pessoas talvez nem pratiquem muito a religião, mas culturalmente se conserva ainda, né, essa coisa do sagrado e diante de Deus, diante de Nosso Senhor, diante de Nossa Senhora. A gente tem essa coisa assim da nossa cultura, uma piedade basal, digamos assim, né, uma base de um povo que tem uma certa reverência diante do sagrado. Isso é uma coisa muito boa. Escutava um pregador, um bispo americano que falava escuta um personal trainer, desses caras de exercícios físicos, que falava, olha, hoje em dia algo mais próximo a uma panaceia, o que nós temos são os exercícios físicos. O que é uma panaceia? Panaceia é um remédio para tudo, um elixir lá que se vendia, olha aqui toma isso daqui, vai curar a dor de cabeça, curar a dor no estômago, vai curar o câncer, vai fazer, né, crescer, diminuir, sei lá, né? Tudo vai se resolver, claro, uma coisa meio fantasiosa. Mas dizia, de fato, os exercícios físicos, qualquer coisa para ajudar nisso, naquilo, sempre exercício físico parece estar em todas, né? Diminui as chances disso, daquilo, de envelhecimento, ajuda para qualquer coisa praticamente, né? Exercícios físicos. E agora, isso sim, qualquer coisa do corpo. E é interessante que justamente São Paulo, quando ele vai citar os exercícios físicos para falar de um outro exercício mais importante, que justamente é a piedade, quando ele escreve a Timóteo, exercita-te na piedade. Se o exercício físico corporal traz algum proveito, que sim traz, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Interessante, né? Ok, para eu viver bem esta vida presente, chegar na minha velhice saudável, sem problemas de locomoção, olha, se eu faço exercício físico vai me ajudar. Nem sempre é garantia de nada, né?
Mas para essa vida, em geral, ajuda. Agora, para outra, aí já é diferente, né? Para a vida do corpo, ok. Mas para a vida do espírito, para a vida eterna, para essa sim, diz São Paulo, a piedade é boa também para essa. Não só para a vida corporal, que o exercício físico, ok, ajuda, mas para outra, para a vida eterna, aí é a piedade. Exercita-te na piedade. Ele dá esse conselho a Timóteo. Né? E é interessante, né? Exercitar-nos. O que significa isso? Né? Preciso fazer a coisa repetitiva. Nós temos a fé, nós recebemos as virtudes sobrenaturais com o dom, com o batismo, com a graça do batismo. Recebemos a fé, a esperança e a caridade. São virtudes teologais infusas que a gente recebe quando a gente é batizado. Agora, essas virtudes têm que ser exercitadas. A piedade é quase que o exercício da fé e da esperança sobrenatural e do amor a Deus. Né? É pôr em movimento aquelas bases que eu já tenho, eu aceito, eu acredito em Deus, acredito em Nosso Senhor, acredito nos sacramentos da igreja, ótimo, na moral. Agora, para exercitar isso é a piedade. Ela põe em movimento a nossa relação com Deus. E por isso aquilo é fonte de energia, é fonte de luz. É um grande alimento para a nossa relação com Deus. Tenho acompanhado algumas vezes histórias de namoros à distância, hoje em dia vai sendo mais frequente. E já vi casos assim de relativo sucesso, né, de pessoas que moravam muito distantes uma da outra, mas de fato a relação entre os dois foi aquecendo com o tempo, foi até antes da internet, conheço algum caso assim, de uma pessoa que todo dia ligava para outra nos Estados Unidos para falar por telefone meia hora. Todo dia, durante um ano. E depois voltaram e pouco tempo se casaram. E se poderia pensar, bem, a pessoa vai lá para os Estados Unidos, vai outra aqui no Brasil, é muita distância, né? Já, muito tempo sem se ver, facilmente vai aparecer outra pessoa aí no meio do caminho e naquela época não tinha internet, não tinha essas coisas de ficar vendo outra, é tudo mais distante. Mas porque mantiveram aquele contato diário, inclusive, de bater papo, jogar conversa fora durante meia hora no telefone, que chega uma hora não tem tantas coisas significativas assim para falar todo dia, meia hora, mas a relação justamente foi crescendo, eles tinham começado a namorar justamente antes do cara ir para os Estados Unidos. E porque tinha aquela meia hora de conversa, a relação vai crescendo, o amor vai crescendo. Sem aquilo, facilmente a gente pode pensar como definharia. E tem outras pessoas aqui perto de mim, próximas e interessantes também, que a pessoa está lá nos Estados Unidos, né, estão milhares de quilômetros de distância. Bem, fica difícil de manter uma coisa assim. Mas porque havia aquela conversa no telefone e se manteve. E aquilo cresceu. Com Deus não é diferente, né? Com Deus não é diferente. Ok que eu acredito em Deus, mas se eu não rezo, se eu não me dirijo a Ele, se eu não lhe peço coisas, se eu não medito na vida de Nosso Senhor, é lógico, né, que aquela fé vai ficando algo débil, vai ficando algo, uma teoria meio sem impacto na minha vida, algo meio vazio, que não ocupa espaço no meu horizonte vital real. E pelo contrário, se eu exercito, se eu busco, se eu converso, se eu rezo, aí sim o vínculo meu com Deus vai se engrossando, vai ficando uma coisa real, um canal que está aberto ali, que flui muito, eu recebo muito e dou muito. Deus é presente na minha vida e as verdades de fé são atuantes, são operantes. Que fundamental, né? Ter vida de oração, ter vida de piedade. Que grande bem faz quando a gente está ali meio sem rezar e para e faz uma boa oração, ou vai para um retiro. São José Maria escreve em sulco: os dias de silêncio, de graça intensa, oração face a face com Deus. Imagina mais ou menos um retiro assim, né? Dias de silêncio, oração. Desatém ação de graças ao contemplar aquelas pessoas graves pelos anos e pela experiência que se abriam aos toques divinos e correspondiam como crianças, entusiasmadas com a possibilidade de ainda converterem a sua vida em algo de útil. Então, pessoas que foram fazer um retiro e tiveram, quem sabe, anos desviados do caminho de Deus, mas agora voltaram, tão empolgados. E converter a sua vida em algo de útil que apagasse todos os seus descaminhos, todos os seus esquecimentos.
recordando aquela cena, encareci-te, não descures a tua luta na vida de piedade. Interessante, né? A vida, um retiro, um momento de oração. E isso todos os dias a gente pode e deve ter momentos de oração, momentos de certo retiro, minis retiros, não só no ano, mas em cada dia. Isso a vida inteira. Se a pessoa realmente todo dia ela reza e vai, quem sabe, até crescendo, não necessariamente no tempo dedicado a isso, mas na profundidade da sua oração. É claro, né, que o amor entre um homem e uma mulher, que aquilo pode crescer muito, mas ainda assim tem os seus limites. E conhece também os seus altos e baixos, e às vezes depende de hormônios e coisas assim. Agora, o amor a Deus não, sabe? O amor a Deus é um negócio que... O amor dos santos, apaixonados por Deus, é o que vai crescendo até limites insuspeitados assim, para a nossa capacidade humana de imaginar. E isso dá uma força, dá uma luz, dá um brilho. Esse é o segredo da vida dos santos. A piedade, a oração. Interessante, no livro João Paulo II, no livro Levantai-vos, Vamos, nos seus últimos livros, já mais velhos, já, relembra o seu bispo antecessor em Cracóvia, que ele foi secretário, lhe ajudou ali uma época, e dizia assim: entre tantas características da sua vida, há uma que me fez refletir. Durante as assembleias da Conferência Episcopal, ao término de uma jornada de trabalho, por vezes fatigosa, todos se apressavam às suas casas bastante esgotados. No entanto, este homem, incansável, ia à sua fria capela e permanecia diante de Deus na escuridão da noite. Quanto tempo? Não sei. Nunca o ouvi durante as horas de trabalho noturno na casa episcopal, os passos do cardeal voltando da capela. Uma coisa eu sei, é que a sua idade avançada lhe concedia o direito a um descanso. Mas o cardeal tinha que fechar com broche de ouro o cansaço do trabalho do dia, e o fechava com o diamante da oração. Foi verdadeiramente um homem de oração. O Papa lembra quando ele era um jovem sacerdote, o exemplo que ficou de ver aquele bispo, seu bispo, que já cansado e mais velho, inclusive, mas ia e ficava na capela episcopal e não saía de lá, não sabia quantas horas, ele ia dormir e estava lá o bispo ainda, o cardeal, rezando. E ele diz a influência que isso teve na vida dele. Procurei imitar aquele exemplo inigualável. Na capela privada não somente rezava, mas que sentava ali e escrevia. Ali escrevia meus livros, entre eles a monografia Pessoa e Ato, quando ele era bispo de Cracóvia, né? Naquela mesma capela, ele agora, como arcebispo, cardeal, ia lá e sentava e rezava, escrevia, estava ali, junto a Jesus no sacrário, como nós estamos agora. E daí a gente pode ver todo o segredo, né, da força que teve Karol Wojtyła, que teve João Paulo II, que teve uma vida muito dura, desde criança, a morte da mãe, a morte do pai, os professores assassinados pelos nazistas, o domínio comunista da Polônia. E depois, quando se torna Papa, enfim, a gente pode pensar que a coisa só piora, né? Os problemas só aumentam e toda a oposição da igreja e fora dela. E, no entanto, o Papa João Paulo II nunca foi um homem carrancudo, sombrio. Pelo contrário, né? Esperança, né? Cruzando o limiar da esperança, não tenhais medo. Sempre foi um homem positivo, do sorriso, da alegria, de conectar com as pessoas. O Papa João Paulo II porque rezava muito, né? Era um homem muito piedoso, era místico, né? Devoção à Nossa Senhora que ele tinha. E uma vez escutei falar quando ele estava no México, que de fato teve lá um dia super duro, mas terminou, quis entrar na capela, já estava mais velho, e não saiu dali até o dia seguinte, de manhã, já para uma outra jornada maluca de 1000 atividades, né? Mas estava ali se alimentando da proximidade com Cristo no sacrário. Bonito, né? Que a gente se alimente, exercita-te na oração, é remédio para tudo. Resolve qualquer problema, né? Tem problema, tem essa doença, reza, né? Um pouco grande caminho. Uma atividade social em São Paulo, chamou a atenção uma senhora lá, na favela, né? E que os problemas que ela tinha, ela dizia, olha, isso aí tem solução, tudo tem solução. Sabe qual que é a solução? Ela falava assim, 3 Pai Nossos. Interessante, né? A solução para ela, 3 Pai Nossos.
rezava ali, rezava com fé. Claro, né? Às vezes, ok, vamos rezar um Pai Nosso, mas também vamos tomar a vacina no Covid-19, vamos correr atrás de trabalho, não se trata de... Mas como ajuda a rezar? Como ajuda? Né? Anteontem assisti esse documentário chamado Lourdes, sobre o santuário francês, mais do que sobre as aparições, sobre a fé das pessoas que visitam o santuário. Um bonito assim, tocante. Acompanha ali umas 4 ou 5 famílias que vão lá todo ano. E não é que nenhuma recebe milagre assim, né? Foi lá e curou. Não. E, no entanto, eles continuam aí todo ano. Poderia parecer absurdo, já não funcionou essa solução aqui, busca outra. Mas o problema é que funciona, esse é o negócio, né? Funciona, não, mas não teve milagre, não curou. Mas olha, não é essa a única maneira de funcionar na vida, né? O fato é que você vê como aquelas pessoas se alimentam daquela visita ao santuário de Nossa Senhora e como saem dali fortalecidas e dispondo que vão voltar, que vão juntar dinheiro do jeito que for para poder voltar. Tem uma família ali que fala, a gente vai economizar o ano inteiro para estar aqui o ano que vem outra vez. Porque eles veem como aquilo, o carinho de Nossa Senhora, também toda a atenção dos voluntários que tem ali, das enfermeiras. É algo muito bonito assim, muito tocante, né? E aquilo dá força, dá força. E para a nossa vida também não há de ser diferente. Como deve ser a nossa piedade? Queria agora caracterizar um pouco para te entender o que eu quero dizer quando eu falo piedade, né? Por um lado, São Tomás de Aquino, ele fala que a piedade é uma parte da justiça, referida aos pais e à pátria, a relação do filho com o pai, né? A piedade vem daí, né? O nome piedade denota a reverência que temos com o Pai e com a pátria. E como Deus é Pai de todos, também se chama piedade o culto de Deus. Então, esses dois sentidos da palavra piedade, né? Essa relação com as autoridades e, ao mesmo tempo, a relação com Deus. E essa continuidade entre o humano e o divino pode nos ajudar a entender como encarar a piedade a partir de uma primeira tensão que a gente pode ver ao falar dessa virtude, porque por um lado a gente tem que ter reverência e por outro lado implica também carinho, reverência e carinho. E parecem que são duas coisas que se opõem em certa medida. Mas se a gente pensa na figura de um pai, a coisa já começa a se resolver, porque com o pai, claro que eu não posso desrespeitar o meu pai, tem uma certa reverência, mas ao mesmo tempo é natural ter carinho pelo meu pai. Então, a figura do pai de como que resolve essa aparente tensão e que tem que estar presente na nossa relação com Deus. Por um lado, não a tensão, mas esses dois componentes, né? Por um lado, devemos ter, sim, muito respeito e veneração diante de Deus, diante do sagrado, diante da Eucaristia. A gente pode entender um pouquinho a uma excessiva familiaridade, que eu quase chamaria de avacalhação, né? Para usar uma expressão que eu acho engraçada, né? Bem brasileira, né? Avacalhou, né? Uma avacalhação. Às vezes na piedade brasileira, não sei, né? Se não mereceria essa triste adjetivo, né? De ver como as coisas são feitas assim, nas missas, ou enfim, todo o cuidado das igrejas. Uma pena, né? Tenho muitos amigos padres que são muito piedosos, mas que lembravam no tempo do seminário, quando a coisa estava um pouco mais confusa, e aí fala as coisas absurdas que eles faziam, de como organizava a missa e o altar ia para não sei aonde, e a via sacra era um negócio completamente louco, e que entrava lá um cara imitando não sei o quê, umas coisas assim, eles hoje lembram e dão risada, né? Mas é lógico que essas coisas não são boas, não é verdade? Que eu quero fazer um showzinho, uma coisa popular, a gente tem um pouco essa ideia de fazer algo próximo, não fazer algo distante, muito erático e assim frio, então uma coisa mais popular, e vamos fazer um carnaval, um sambinha, vamos lá, né, Jesus, beleza, tapinha na barriga, e aí Deus, beleza, meu amigão. Não é difícil enxergar como, não é apropriado, não é verdade? Ok, carnaval, samba, perfeito, mas olha, Deus é o Senhor, né? É o Senhor dos exércitos, né? A gente lê a Bíblia, toca ali a Arca da Aliança e morre na hora porque ofereceu um fogo que não era e Deus castiga. Assim, tira a sandália dos teus pés porque o solo que pisas é sagrado, a sarça ardente para Moisés, né? Deus fala. Então, a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso.
Então tem que ter reverência. Não posso chegar ali de qualquer jeito, aí eu estou aqui. Não. Tem que ter sentido, porque insolência não é mostra de proximidade e carinho, é mostra de orgulho e de soberba. Né? É colocar-se no centro, no lugar de Deus. Fechar a liturgia para uma coisa meramente humana, em que eu, às vezes, o sacerdote, acaba sendo o centro, né? O estrela, o showman que vou fazer acontecer. Não, não é por aí, né? Temos que todos ir para Deus. E a gente não vai para Deus com o nariz erguido. A gente vai a Deus como Jesus fala, né? Não ousava levantar os olhos, batia no peito dizendo, Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Com esse sentido de reverência. Assim que a gente deve se aproximar de Deus. Né? E assim os objetos litúrgicos tem que ser algumas coisas belas, coisas, na medida do possível, ricas. Sim, por que não? Quando a pessoa vai dar, né, para um namorado, para uma namorada, ele vai, claro, nem sempre vai poder comprar o grande diamante, não sei o quê. Mas olha, se ele pode comprar uma coisa um pouquinho melhor, não vai dar ali um objeto de plástico sujo e meio quebrado, né? Ele vai dar o melhor que ele possa, o carinho está aí, e dá o melhor que possa. E é lógico, bem, mas o ouro, podia vender o ouro e alimentar os pobres. A velha história de Jesus, lá quando Maria de Betânia unge os seus pés, já Judas fala isso, né? Podia vender isso daí e dar para os pobres. E Jesus fala, não, uma boa obra fez ela. Ok, que a gente pode, né, e deve sim, fazer caridade e ter todo um trabalho social. Mas olha, pensa, qual que é o melhor fim que a gente pode dar para as riquezas dessa terra, o ouro, as joias? Não sei, adornar uma senhora rica, tudo bem, não tem problema. Mas se a gente pode, isso aqui pode ser para a glória de Deus, para dar o culto a Deus, o Deus vivo que quis ficar entre nós na Eucaristia. Olha, esse é o grande fim que a gente pode dar para as riquezas deste mundo. Pulo para a glória de Deus. São Francisco de Assis, que era, né, um exemplo máximo de pobreza na igreja, considerava pouco todo o luxo para a celebração da Eucaristia. Então, não misturar as coisas, né? A pobreza, então, a pobreza da liturgia tem que ser tudo, o cálice, a coisa mais suja e quebrada, os castiçais, que é popular, porque é uma igreja pobre para os pobres. Não é esse espírito dos santos, né? Sim, pobreza, despojamento das pessoas, sim, sem dúvida, né? Agora, e dos homens de igreja, sobretudo, eu diria, né? Agora, para o culto a Deus, a gente vai procurar dar o melhor, né? Isso sim, sem cair também numa distância. Deus quer, a gente deve dar a Ele a reverência, mas também com carinho. Jesus não ficou na Eucaristia para qualquer pessoa que se aproximar 1 quilômetro, pecador, né? Ele soltasse um raio, fulminasse, porque tu não estás... Não, Ele quer que a gente se aproxime dEle. Quer que eu trate com carinho. No tempo de Natal é tão bom para a gente pensar na piedade, né? Ver esse Deus feito um bebê, que se fez pequeno, porque a gente não tivesse medo de se aproximar dele. Ele quer que a gente comungue, por mais pecador que a gente seja. Claro, vamos comungar, vamos confessar antes, se temos consciência de pecado grave, mas não deixar de comungar por qualquer bobagem. Não, Jesus quer estar conosco, quer estar perto de nós, quer que a gente entregar o seu carinho e receber o nosso carinho por ele. Então, reverência e carinho, as duas coisas. Não tem que escolher uma ou outra, não. As duas coisas. Depois, outra dualidade, sentimentos e obras. A piedade tem muito a ver, sim, com o coração, com os sentimentos, com fazer as coisas, dizia São José Maria, não só com o coração, mas sempre com o coração. Ele dizia isso quando veio aqui no Brasil. É preciso olhar as coisas com olhos de piedade. Fazer as coisas não só com o coração, mas sempre com o coração. O que seria fazer as coisas só com o coração? Seria o sentimentalismo. Só vale se eu vou na missa. Isso um amigo meu do grupo de jovens do colégio, né, dizia, descobri que para a missa ser boa, não necessariamente tem que ter chorado na missa. Ele falou, é uma descoberta boa, né? De fato, não, a missa só é boa quando eu me emociono profundamente e choro. Olha, não necessariamente, né? Não necessariamente. Quem sabe até me emocionei e aquilo, sei lá, talvez não me serviu tanto. Agora, não me emocionei nada e foi uma missão super importante. Eu estava ali, me custou, mas aquilo foi um ato de amor a Deus notável, né? Então, não depender dos sentimentos, não focar só no coração. O que importa mais é a inteligência e a vontade, a decisão, as obras.
não cair num sentimentalismo religioso. Agora também, não ficar, saber que o coração tem o seu espaço também. O amor envolve algo de sentimento, se não sempre, e a gente vai fazer as coisas sem sentimento, como uma mãe que vai acordar às 3 da madrugada para dar de mamar para o filho, não está muito afim de fazer aquilo, mas faz, e aí está o amor. Mas também faz que algum nunca sinta nada, bem, seria esquisito, né? O amor também pede algo desse sentimento que sabe enxergar os detalhes, que sabe que colocar-se por inteiro naquilo que está fazendo, né? Então, sim, fazer com sentimento e um sentimento que leve a obras. Às vezes uma reação a uma piedade que a gente poderia chamar um pouco piegas, né? Uma coisa ali muito... Seria, não, vamos lá, o importante é fazer as coisas. Ação, atitude. Mudar o mundo, organizar o sindicato, organizar aqui um serviço social. Claro que isso faz parte também, né? Uma devoção sem ação não é o que Deus quer de nós, né? Agora, também não é, a ação ficaria vazia se lhe faltasse piedade. Então, sim, a ação, seja social, seja de que tipo for, cristã, de um cristão, tem que estar apoiado antes numa relação íntima com Deus, real, profunda, quente, de alguma maneira, né? Porque é isso que sustenta depois uma oração muito fecunda, uma ação muito fecunda. Se há uma relação de amor a Deus real e próxima. E por último, uma terceira dualidade que a gente poderia enxergar aí é essa de piedade e doutrina. Um professor italiano de história da igreja, padre, lá em Roma, contava, né, de uma história engraçada, curiosa, né, da Idade Média, que tinha um eremita que morava lá perto de uma cidadezinha na Itália, que era um homem santo, tinha fama de santidade. Mas o superior dele, era parte de uma ordem religiosa, o superior dele, uma hora disse que era para ele sair dali e ir para outro lugar. E os habitantes daquela cidadezinha ficaram muito apenados com a notícia, porque, bem, era o santo deles, né, que eles iam lá, pediam orações, e faziam milagres. E eles ficaram, não, o que a gente vai fazer? Se reuniram para tentar, já tentamos falar com o superior, ele está inamovível, que vai... E alguém sugeriu, quem sabe a gente mata o santo e a gente pelo menos fica com as relíquias dele aqui. E a gente deixa ali na nossa igreja, a gente vai lá e reza para as relíquias dele, né? Então a gente mata. E o professor de história da igreja comentava isso, típico exemplo de piedade sem doutrina. Ele falava assim, né? Exemplo absurdo, vamos matar o santo para rezar para as relíquias. Bem, algo está errado aqui, essa pessoa tem algo que ela não entendeu bem, de como é que as coisas funcionam, né? Exemplo de piedade sem doutrina. E é claro, né, uma piedade sem doutrina, sem conhecimento da doutrina, sempre vai ser uma coisa meio capenga, sempre vai ter o risco de cair na superstição, ou quase de cair numa antipiedade, né? Para que eu estou rezando aqui, né? Ontem uma pessoa falava, né? Tem reunião de padres, hoje de manhã tivemos o Círculo dos Sacerdotes. Foi hoje de manhã. Não, foi ontem. Mas enfim, alguém comentava que alguém lhe dizia, não, padre, eu tenho muita devoção ao Divino Pai Eterno. Sou muito devoto ao Divino... Para mim, acima do Divino Pai Eterno, só Deus. Assim. Outro exemplo de piedade sem doutrina, né? Porque o Divino Pai Eterno é Deus, né? Não tem acima de... Então, sei lá, rezo para ter que saber para que eu estou rezando, né? Ou saber que Nossa Senhora Aparecida é a mãe de Jesus. Eu peguei um motorista de aplicativo que começamos a falar e tudo, né? Não, para ele, Nossa Senhora Aparecida é uma coisa, Maria dos Evangelhos era outra coisa. Peraí, deixa eu te explicar um negócio. Então, é lógico, aquilo talvez funcione, já Deus tenha condescendência de pessoas que não tiveram a chance de ter uma formação melhor. Olha, eu imagino que sim, né? Não foi culpa dela, está ali rezando piedosamente, mas não sabe diretamente para quem. Mas é claro que a gente tem que tentar suprir isso daí, e quanto mais melhor, né? Quanto mais eu posso entender as coisas e com profundidade, e os anjos e os santos e Deus, né? Só adorar a Deus, não vou adorar aqui um santo. Ter as coisas claras não enfraquece a piedade, não tem por que enfraquecer, pelo contrário, ajuda a fortalecer a segurança. Claro, o que a gente não pode cair é no outro extremo, é não cair numa doutrina sem piedade. E também conheço gente que cai nesse defeito, né? Que tem um cristianismo excessivamente cerebral, de ler muito e rezar pouco.
pessoa conhece tudo ali, a doutrina, as escolásticas, São Tomás de Aquino e o neotomismo, mas depois rezar, que é bom, nunca rezou um terço, sei lá, né? Nunca, não vai na missa porque tem alguma desculpa para não ir na missa. Uma pena, né? São José Maria falava, temos que ter doutrina de teólogos e piedade de crianças. Uma bela combinação, né? Doutrina de teólogos, o máximo que eu posso saber, ser um super teólogo, ótimo. Mas depois tem a doutrina, não perder a piedade de criança. Não deixar de rezar com humildade, com reverência. Né? De Santa Teresa, o essencial não é pensar muito, é amar muito. Para ser santo, mais do que pensar muito, temos que amar. Doutrina de teólogos, ok, mas piedade de criança também. Não deixar de rezar, não deixar aproximar-se de Deus. Essa é a nossa força. Bonito esse documentário, né, sobre Lourdes. E bonito como Nossa Senhora quis, né, ela apareceu em Lourdes, quis que ali se fizesse um ponto de peregrinação. Vai pedir em Fátima que se construa ali a capelinha, em Guadalupe, para o índio Juan Diego, que se construa o seu santuário. Nossa Senhora tem presente o bem que faz esses lugares de encontro, de piedade, de encontro com Deus, em que ela, de alguma maneira, coloca sobre nós o seu manto e nos consola. Bonitas palavras que diz para o índio Juan Diego: escuta e guarda no teu coração, meu filho menor, que o que te assusta e aflige é nada. Não se perturbe o teu rosto nem o teu coração, não temas essa doença, nem nenhuma outra doença ou coisa dolorosa e aflitiva. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Não estás sobre a minha sombra e resguardo? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não estás debaixo do meu manto e em meus braços? Por acaso tens necessidade de alguma outra coisa? Nada te aflige e te perturba. E é bonito, né, toda a história de Guadalupe, como os índios vinham lá e viam aquela imagem e viam o evangelho como que desenhado, estava tudo explicado com os símbolos que eles entendiam da sua cultura. E assim o México se converteu de uma maneira maravilhosa, com uma velocidade nunca antes vista. Né? Através dessa presença de Nossa Senhora, através da devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Como nos ajuda a devoção a Maria, como nos ajuda a devoção a São José nesse ano dedicado a ele. Os maiores santos da história, Maria e José, não é que escreveram livros ou atuaram politicamente, mas foram as duas pessoas humanas mais próximas de Jesus. Mais anos passaram ao seu lado e viram crescer. É isso que nos faz santo, essa proximidade com Deus, essa proximidade com Cristo. Então vamos pedir aos dois, a Maria e a José, que nos ajudem a esforçar-nos por buscar cada dia mais essa proximidade, crescer cada dia mais na virtude da piedade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.